Estamos iniciando aqui mais um encontro com as mulheres para debater um assunto que é pertinente até a modificação que se pretende implantar em todos os municípios com a participação maior das mulheres na vida pública. Nós temos aqui, a começar pela direita, Luciana Tereira Baires, publicitária, fundadora do coletivo Rancho Iara, lá em Panorama. Nós temos aqui no centro a vereadora Luzia Moreira dos Santos, lá de São João do Pau-d'Arco. Temos também a engenheira civil Maristela Rossi, que já foi secretária de obras da Prefeitura Municipal de Dracena em 2 oportunidades. E aqui na esquerda nós temos a professora e doutora universitária Gláucia Costa, que é diretora da Faculdade Regis de Juquerópolis. Muito boa tarde, prazer tê-los aqui e vamos começar o debate. Nosso debate é isso, fazer com que vocês participem de um processo de motivação da mulher na representatividade política da sociedade. Vou começar aqui agora pela Gláucia. Gláucia, tem muito pouca mulher participando, todo mundo sabe disso. Aqui na cena não chega a 20%. O que você acha que a mulher evita participar da política? Vamos lá então. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Obrigada, Zé, por ter feito esse convite. É uma honra estar aqui com mulheres tão incríveis para falar de um assunto tão importante. Então, primeiro, é muito importante falar dessa questão, porque essa é uma questão real, né? As mulheres, não é que elas participam pouco da política. Vamos tentar pensar um pouco mais nessa situação. Se a gente pensar em quantidade de pessoas da nossa sociedade, nós vivemos numa democracia, o nosso sistema é um sistema de poder representativo, então a gente poderia imaginar que naturalmente quem está na política, quem está na instância de poder, naturalmente seriam representantes estatísticos de toda a população. Mas nós sabemos que não é assim. E isso acontece com vários grupos. As mulheres não estão representadas na política, a maioria das minorias não está representada na política, então nós não vemos na política, que é uma instância de poder, essa representatividade estatisticamente como se vê a sociedade como um todo, como vê a população como um todo. Existem vários motivos para isso, né? É uma situação extremamente complexa de se analisar. Problema que você entende que a mulher não participa tanto da política? Vamos lá. É difícil responder isso de um jeito simples, porque existem muitas variáveis, tá? Mas eu vou tentar simplificar um pouco sem reduzir, porque a gente corre o risco de incorrer num simplismo que mais confunde do que explica. Então vamos lá. Eu vou refazer a pergunta, será que a nossa sociedade, ela é uma sociedade que aceita a mulher em funções de poder? Porque tem essa questão. A política é um espaço... Isso já foi discutido também. Exatamente. A política é um espaço de poder. É onde nós vamos discutir regras, normas, direcionamento, desenvolvimento, políticas públicas, a organização da nossa sociedade. Então, será que a nossa sociedade aceita ser comandada por mulheres? Então a gente pode dizer, mas as mulheres estão nas empresas, as mulheres estão em um número reduzido na política, as mulheres estão em outros espaços públicos. Mas como essas mulheres estão? Porque hoje no Brasil, por exemplo, nós temos a necessidade de cotas até para o ingresso nas mulheres, mesmo nas eleições. O que mostra que a população como um todo, ela não está aberta naturalmente a aceitar ser comandado, ser dirigido por mulheres. A gente vê, por exemplo, para falar de política estrito sensu mesmo, a disputa incrível, enorme, muitas vezes agressiva, que são as eleições, especialmente as eleições municipais.
né? A gente sabe que as eleições municipais, então para vereadores, para prefeitos, é uma eleição extremamente violenta no Brasil. E isso não só em tempos de voto, de eleição, mas antes disso, né? Você que participa aí da vida pública há muito tempo, a gente sabe que dentro dos próprios partidos existe um conflito, uma disputa para saber quem vai ser o candidato muito forte. É uma disputa mesmo de representatividade, mas é uma disputa por poder, é uma disputa por status, é uma disputa que envolve muita coisa. E a nossa política é extremamente conservadora. Historicamente... Então, eu vou fazer uma pergunta para a Luzia, que a Luzia é a única vereadora que tem aqui no grupo. Tá? Luzia, você entrou nessa como? O que te levou a ser candidata lá em Paudalho? Então, Só para quem não sabe, Paudalho é uma das cidades que tem a melhor renda per capita da região. Né? Só para vocês não saberem, pensar que Paudalho é insignificante. Não é. Tem um quadro social muito interessante. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer, né, estar aqui. Estou até representando a primeira-dama, né? Sim. Foi convidada a primeira-dama, parece que ela ia viajar, não sei. Aí ela enviou o telefone das duas vereadoras, que eu estou no terceiro, já estou na terceira idade, tem uma que é jovem, que tem 22 anos, eu acho. Então é isso. Uma renovação, então. Então, Mas o que te levou para ser? O que me levou, entrar na política? Entrei pela primeira vez, eu perdi, devido à legenda, né, que se fala. Sim, que hoje voto de legenda. Voto de legenda. Então eu fiquei e um vereador, né, saiu na frente. Então foi isso, devido à legenda. E aí eu tentei pela segunda vez porque eu sou apaixonada por política. Eu gosto. Eu gosto e faço com prazer. Tudo que eu faço pela população de Paudalho é com prazer, né? Não é assim porque eu sou obrigado, porque eu sou vereadora, ou porque eu devo fazer, ou então eu não vou fazer. Eu faço porque eu gosto da política, gosto de fazer o meu papel de vereadora, né? De representar o município. A senhora sempre participou da vida pública, mesmo antes de ser vereadora? Eu sou coordenadora da terceira idade há 13 anos, né? E então eu sempre estive envolvida com o povo. Então é isso. E gosto muito de estar assim. Seus amigos que, na verdade, abriram esse espaço para você. Abriram espaço para mim. Então, até na primeira vez, eu comentei com meu marido, ele falou, acho que você não deve entrar e tal. Eu falei assim, mas eu quero entrar, eu quero fazer parte, né? Eu tenho muita vontade de entrar e ganhar também, né? Porque eu gosto. E estou lá, fui eleita, né, agora pela segunda vez que entrei, e graças a Deus eu estou fazendo um trabalho bem feito, porque eu acho assim, se você entra e se você tem um papel, você tem que cumprir aquele papel, representar o povo, e principalmente eu represento as pessoas acima de 50 anos, é que eu gosto. Você já tem um segmento? Eu tenho um segmento porque eu já sou da terceira idade, eu já sou coordenadora da terceira idade, então é isso. Então, a Maristela é engenheira civil aqui de Dracena e já foi secretária de obras do município em 2 oportunidades. Maristela, você esteve lá. Eu sempre digo que a cidade de Dracena passou da hora de ter um engenheiro como prefeito. Já passou da hora, já faz tempo. Por quê? Porque a cidade precisa de uma renovação, de uma gestão pública. Porque a cidade está crescendo, está começando a ter problemas de trânsito, de locomoção, enfim, a cidade precisa se adequar. Ela precisa ter um planejamento, já demorou demais, de todas as escolas universitárias ser de um lado, infelizmente não foi, nem vai ser mais, porque já dividiu para tudo quanto é canto, então isso demonstra uma falta de planejamento. Se você tivesse a oportunidade de ser prefeito de Dracena, na tua área, na tua experiência que você tem, o que você poderia sugerir? Boa tarde, Olha, é difícil dizer.
Eu gosto de política, sempre gostei. Está, acho que no sangue da família. Meu tio foi vereador várias vezes, eu tenho um primo que foi vereador. Então, eu, por exemplo, quando foi da eleição depois do Zé Cláudio, Zezinho Garcia. Zezinho, não, teve já outra lá. Era para sair um candidato único. O Júnior Estelato, acho que foi. E eu lancei o Valdomiro Panhozzi, que eu acho que tudo é questão de democracia, como você falou. A gente tem que ter uma opção para você, de fulano ou fulano, para você poder votar. Eu acho que candidato único, que nem já nós tivemos aqui, é uma aberração, porque você quer dizer que a cidade não tem projetos que apresentam, não tem opções. E você falou, o que você faria? A cidade da Dracena, os comandos que teve, não pensou no desenvolvimento da cidade, no crescimento em si. Se você ver a cidade da Dracena, você falou das faculdades, uma em cada canto e tal. E se você ver, nós temos uma conjunto habitacional em cada canto da cidade. Então você não pode dizer, por exemplo, você vai em Prudente, você tem uma zona que é mais elitizada, outras zonas... Aqui não, nós somos uma cidade que a periferia, ela tem nos 4 cantos dela conjuntos habitacionais. Quer dizer, então ela tem 4 pontos deficitários de locomoção, de escola, saúde, porque são pessoas de baixa renda que vivem nesses pedaços. Então a cidade da Dracena, ela falta primeiro Transporte coletivo também. Um transporte coletivo adequado. E falta também um planejamento da saúde, porque você tem habitações em 4 cantos, que com famílias que você sabe onde tem conjunto habitacional, já tem uma demanda de criança, uma demanda de saúde pública muito grande. Então, da Dracena falta uma estrutura em parte dessa de saúde pública para a habitação, a população, e educação, que você não vê creche nesses 4 cantos que possa servir as mães de Dracena. Então, o que falta mesmo da Dracena é, como você disse, é um cara que sente e pensa na cidade. Deixa de pensar em política. A mulher pode fazer isso. Ela tem essa sensibilidade para isso. Diz, a mulher, eu falo por mim, você não tem credibilidade para você impor ao que precisa ser feito. Nas 2 vezes que eu fui secretária de obra, você briga primeiro com os políticos em si. Depois você briga com as autoridades para você implantar alguma coisa que seja positiva. Eu lembro que na primeira gestão, eu ainda não era secretária, era diretora de obra na época do Oswaldinho, eu comecei a dar muita planta, porque na época não tinha tanto conjunto habitacional, tinha casa popular. E a gente começou a dar planta habitacional. Até 69 metros era a prefeitura que dava planta. E aí o vereador me chamou na Câmara para mim responder umas perguntas, por que você estava dando tanta planta para a população. Hoje a gente fala que isso tem que reduzir o custo do Brasil. Então, mas você... O custo da Dracena também precisa reduzir. Nessa época, faltava habitação, faltava condições públicas que investissem nisso, e a população não tinha recurso. Então, o meio era as prefeituras ajudarem, como deve acontecer em Valdade e nas cidades menores. Aí agora um vereador que se julga, chama você para discutir. Então, a mulher perde por isso aí. Os colegas não dão espaço, os homens não dão espaço para a gente poder se impor ou mostrar o nosso serviço. Não é que nós não temos capacidade, nós não conseguimos mostrar a nossa capacidade por falta de espaço. Pois é, vocês estão discutindo uma coisa e a Luciana já inventou uma outra coisa diferente. Ela inventou uma comunidade que chama-se Coletivo Rancho Iara, que tem uma política diferente. Quem é o líder? Não tem um líder. Não tem um líder. Não tem um líder. Quem é que manda? A gente trabalha com um conceito de autogestão, na verdade. Que você tem todo mundo com direito aos mesmos votos, às mesmas condições de explicação. Todo mundo é igual, está em pé de igualdade. Independente se faz parte, né, de uma maioria, como a Glaucia colocou muito bem, se são homens, brancos, se são mulheres, se são negros, está todo mundo em par de igualdade, com o mesmo direito a dizer. E o que vale é a argumentação.
né? É justamente isso que ela está falando, para você não menosprezar. Mas a comunidade pequena é fácil para resolver. Com certeza, ou não. Com certeza, é muito fácil. Mas o autoritarismo, ele sempre é o mais fácil, Zé. Alguém mandando e todo mundo obedecendo sempre vai ser o mais fácil. Sim, mas não precisa ter alguém para ser o líder. Eu estou falando isso porque a sua comunidade, que você chama de coletivo Rancho Liara, ela é muito interessante para você fazer uma projeção sobre uma cidade maior. Exatamente. Onde devia ter os conselhos municipais para funcionar e que não funciona. Exatamente. Você pode ampliar isso em todas as medidas. Inclusive, por exemplo, quando você diz o seu coletivo já me incomoda, porque não é meu. Entendeu? Isso me deixando pessoas para trás que fazem parte tanto quanto eu daquilo ali. Então aquilo ali é um projeto que pessoas resolvem fazer juntas e chegar a algum lugar. E ele é facilmente implantado em outros lugares. Precisa ter respeito, é muito mais difícil, são muito mais conversas, pessoas precisam ser ouvidas. É muito difícil você trabalhar com a democracia quando você tem vários olhares. Né? E são vários olhares, são várias esferas olhando para um propósito. Mas se você tiver os mesmos propósitos, os mesmos valores, se a gente for para as necessidades básicas, a gente vai ter quase todas iguais. Para quem não conhece, a Luciana é filha da professora Alice Teruel, que foi vereadora, vice-prefeita em Tupi Paulista, e tinha uma personalidade forte. Ela batia de frente. E a Luciana parece que é cheia de ajeitar as coisas, assim, que é uma outra característica, não puxou, mas é muito interessante. Então, se você falou em cotas agora há pouco, numa discussão que nós tivemos, alguém falou uma coisa muito interessante. Tem cotas para os partidos, mas não tem cotas para as mulheres na Câmara. Se a mulher tem mais de 50% faz parte da população, por que 50% das cadeiras não são das mulheres? Ótima pergunta. Vamos lá. A cota, ela abre a possibilidade para que você se candidate, mas ela não te garante que você vai ser eleito. A ideia é, então, por que as pessoas não votam nas mulheres? Então era interessante. Se 51% é mulher, por que as mulheres não votam nas mulheres? Vamos lá. Essa é uma discussão complexa, por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente usa, porque senão a gente induz a um raciocínio errado sobre essa questão, certo? Então vamos lá. Por que as pessoas, no geral, não votam? Por exemplo, se a gente pensasse assim, vale para as mulheres, vale para os negros, vale para muitos grupos sociais. Mas todo mundo está se organizando, né? Tem a comunidade gay, tem a comunidade afro, tem a comunidade brasileira nos Estados Unidos, os hispanos. Sim, a gente está começando a se apropriar mais da democracia. As pessoas estão começando a participar mais da democracia. A nossa democracia é uma democracia recente. Se a gente pensar que a nossa Constituição é de 1988, a gente está em 2020, nós temos 32 anos de democracia. Então é uma democracia relativamente recente. Então a gente está aprendendo agora a participar. Quando a gente vai às segundas-feiras nas reuniões das câmaras, quem está lá presente, ouvindo, debatendo, qual que é a população que assiste? É pouco. Então a população ainda não tomou de fato os espaços que são públicos. O espaço de olhar, de observar, de estar presente para fiscalizar, de cobrar, de dar palpite, de falar, de ter vez, de ter voz. Isso ainda é recente na nossa sociedade. Mas falando especificamente da questão das mulheres. Por que as mulheres têm esse espaço que nós chamamos de cotas, que é um número determinado, que deve ser aberto? É engano seu. Deixa eu falar uma coisa. Se, vamos supor, um grupo feminino quiser montar um partido, ele não pode lançar 100% de mulheres, ele tem que lançar 33%. Então a gente tem a possibilidade legal de um número X voltado para a candidatura de mulheres. E isso não necessariamente se verte no fato delas serem eleitas. Então a pergunta aí, a questão é, por que as pessoas não votam nas mulheres? Por que as pessoas não colocam as mulheres em funções de poder? Que foi a situação que eu coloquei antes. Então, a verdade é, no geral, e aí eu peço mil desculpas se por tentar ser resumida, eu vou limitar uma situação que é muito mais complexa que isso, mas no geral, as pessoas não querem, e aí eu digo, dentro da política, que é uma política conservadora, para você fazer política você precisa de dinheiro, você sabe disso, campanhas custam, e o dinheiro no Brasil sempre esteve nas mãos dos homens brancos,
essa é uma verdade, por mais que eu corra aqui o risco de ser taxada de muitos adjetivos aí, essa é a verdade. Então, no partido... Exato, gente. Vamos, olha para o nosso Congresso Nacional, olha para quem foram os nossos grandes senadores até hoje. Nós vivemos, os donos do poder do Raimundo Faoro são literalmente os nossos coronéis. Então isso se verte na política o tempo todo. Vamos voltar para as eleições municipais, que é onde tudo começa. Você tem as cotas para as mulheres, muitas vezes, imagino que não seja o caso da Luzia, mas muitas vezes é assim, a gente precisa colocar mulheres aqui no quadro. Então vamos fazer o seguinte, vai ser eu, homem, vai ser a minha mulher, vai ser a sua filha, vai ser, por quê? Porque elas vão ser comandadas por nós, porque elas vão fazer aquilo que nós queremos. Então até que ponto isso é realmente colocar mulheres para se candidatarem ao poder? Mulher que está servindo de escada. Exatamente, porque tem que ter. Só que na hora de colocar as mulheres realmente à frente, para que elas se tornem lideranças, para terem voz dentro do partido, para darem opinião e para estarem em pé de igualdade com qualquer outra pessoa, aí é diferente. Ela está crescendo as asinhas, está querendo demais. Luzia, lá em Paudade, você faz reunião com a sua comunidade de conversa de política? Sobre política? Sobre política, sim. Porque se você fala assim, tem um projeto social aí para a terceira idade, por exemplo, lazer para a terceira idade é política de bem-estar social. Não sei se aconteceu, eu só estou hipoteticamente falando. Começou a aparecer dengue. Alguém esqueceu de passar o veneno para dengue a partir de março? Esse é um problema sério, porque até pode provocar morte. Entendeu? Tem algum tipo de conversa dessa assim, de grupo mesmo, mais organizado? Porque no grupo da Luciana, apesar de eu não ter sido convidado para ir lá conhecer a coletiva, eu acredito que eles conversam de política muito mais intensamente que qualquer um de nós. Porque eles são um grupo fechado, eles sentam para comer, estão conversando, sentam para falar que vai fazer um projeto amanhã, estão conversando, não é isso? Até fazendo uma colocação, Zé, a gente está vivendo um momento também que as pessoas dizem que votam em não políticos, né? A gente está enaltecendo um discurso muito perigoso do não político. Enquanto isso que você falou, comer, conversar, se reunir, é um ato político. Nosso consumo é um ato político. Tudo que a gente faz é um ato político. Então, quando nos reunimos, estamos fazendo política. O que eu assisto na televisão, a novela, ou eu desligo, ou eu vejo, é um ato político. E a gente precisa ter consciência disso, que total encontros, né, conversa sobre qualquer assunto ali é um ato político. Então, acho isso importante colocar no momento em que a gente está querendo um voto em não políticos. Mas você falaria o que para as mulheres? Que compensa entrar na política? Não é só questão de compensa. Você acha uma necessidade? Eu acho que o que falta é de mais mulheres realmente, e mulheres decididas, que realmente esqueça, como diz a Glaucia, o autoritarismo dos homens e pense no coletivismo. Então, as mulheres que entrem na política, elas têm que mostrar a força realmente do que necessita. Porque você sabe, como você falou no começo de entrar, que a gente sabe mais do dia a dia de uma casa, de uma cidade, do que às vezes os homens. Então, o que falta nas mulheres que entram na política é esse comprometimento, entende? O que é o meu ponto de vista. As mulheres que entrarem na política, elas têm que entrar voltadas para impor a necessidade da população e não ficar com medo do autoritarismo dos homens. Olha, o autoritarismo dos homens também acontece pela falta da presença feminina. Porque quando a mulher entra e disputa o espaço, ela ganha. É verdade. Ela é mais incisiva. Isso eu tenho experiência aqui na cena. Eu fui vereador, já teve vereadora, que ela sabia se impor. Ou ela morre. Ou ela morre. Exatamente. Olha que eu não estou falando no sentido figurado. É importante a gente pensar, porque muitas vezes a gente diz, olha, eu concordo totalmente com as meninas, mas é importante a gente lembrar também que tem um outro lado aí. As mulheres, quase sempre, elas são caladas na violência. Quantas mulheres não são caladas dentro de casa, pelo pai, pelo irmão, pelo padrasto, pelo marido, certo? Por homens, na força. Então, assim, se você analisar números, eu estou falando de estatísticas, né? Não estou supondo nada,
saiu a semana retrasada os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e o feminicídio aumentou, só no Estado de São Paulo, mais de 34%. Isso é muito sério. Feminicídio, estamos contando cadáveres. Então, incentivando muito o homem matar a mulher, não? Então, porque antigamente você não falava de feminicídio. Mas outro dado interessante. Olha que interessante, né? Então, eu vou trazer alguns dados para a gente ver que, já que estamos falando de política, já que estamos falando de mulher em situações de poder, vamos nos lembrar que quando a mulher tenta sair dessa situação de submissão, de subserviência e tenta ganhar voz, isso não é aceito com tranquilidade. Olha que bom argumento, vou confiar. Muitas vezes ela é destruída, literalmente. Isso pode ser moralmente, psicologicamente, mas muitas vezes isso é físico mesmo. Então vamos imaginar aí, né? Muitas mulheres antes elas eram mortas pelos maridos, e agora a gente tem uma estatística crescente de mulheres sendo mortas pelos ex-maridos. Ou seja, exatamente no período do divórcio, que é aquela ideia: se você não é minha, você não vai ser de ninguém. E elas são assassinadas mesmo. Então olha só, estou dando dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública. Essas são as mulheres que já morreram. Agora vamos imaginar que só no ano passado a gente teve quase 60 mil casos de mulheres que, números oficiais, né, de violências que sofreram dos companheiros, enfim, dentro de casa, violências graves. Gente, violência grave é grave mesmo. A gente não está falando de um tapa na cara, óbvio que é sério isso, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que foi espancado, alguém que foi parar num pronto atendimento porque estava realmente numa situação... Exatamente. Então, assim, veja que a mulher, a verdade é essa: a mulher não tem a voz que ela precisaria nem para questões simples, para decidir sobre a própria vida, para decidir sobre o próprio futuro. Então, será que a nossa sociedade ela realmente está dando voz para as mulheres em situações políticas institucionalizadas? Porque a Lu colocou muito bem, a política é um conceito muito amplo, mas a política institucionalizada, a política representativa, os cargos, as funções de poder, será que para a gente chegar até lá tem um caminho tão longo, Zé? Sabe? E só quem é mulher realmente sabe. A gente nos últimos 2 anos viveu, eu acho que assim, 2018 e 2019, nós vivemos principalmente nas redes sociais um movimento antifeminista, né? No qual muita gente acha feio dizer que é feminista, porque feminista é como se fosse uma pessoa revoltada, uma pessoa agressiva, ou então uma pessoa que não gosta de homem. E óbvio que o conceito não é nem de longe isso, né? É uma luta por igualdade de direitos, é uma luta por acesso, é uma luta por respeito, é uma luta por oportunidades também. Por uma questão muito óbvia, muito simples, né? É uma luta humanitária. E ainda assim, a gente não vê isso nem dentro das nossas casas. Então eu acho que até a gente chegar a uma representação de igualdade nas funções de poder real na nossa sociedade, nós ainda vamos precisar de muita coisa. Pois é, nós estamos aqui falando há quase 30 minutos, não parece que nada, né? Mas é pouco, porque o problema é muito grave. Então essa representatividade que a Cláudia está falando, da participação da mulher maior na sociedade, o que vocês todos repetiram, tá? É muito importante que seja discutido. E é a oportunidade que o Jornal Interativo está dando para as mulheres participarem. E eu gostaria que vocês continuassem divulgando e prestigiando esse trabalho. Eu queria agradecer a Gláucia Costa, que veio aqui também representar a Universidade Regis, o nosso amigo Zé Gonzaga, a Maristela Ross, que é amiga da gente há muito tempo, palmeirense roxa, e engenheira civil. Tivemos grandes discussões, mas eu sempre no respeito e ela sempre prestando as informações que a gente precisava. A Luzia Moreira, que é de Paudar, veio aqui representar a comunidade, eu agradeço bastante. E a Luciana Deruel, que veio aqui mostrar o lado doce dos hippies da versão 2020. Sem romantizar ainda, sem romantizar, né? A luta é grande. A gente agradece muito e abre a oportunidade para outros debates, outros assuntos. Vocês também podem sugerir, a gente gostaria de que vocês participassem efetivamente. Muito obrigado. Obrigada, Zé.